como que, como é que se constitui ou se define uma carreira, quais são as responsabilidades de cada um de nós quando falamos de construir, de trilhar um futuro profissional, falar um pouco das diferenças entre o plano de carreira, plano de cargos, a própria carreira em si mesmo, e compartilhar um pouco com vocês também os papéis, responsabilidades, as decisões chaves e um pouco as alavancas que é importante conhecer para conseguir caminhar nesse caminho profissional, que é uma das definições da própria carreira. E, gente, tudo isso por quê? Porque, como vocês viram recentemente, a gente começou com essa nossa pesquisa de pulso, onde, como organização, como empresa, a gente encaminha para vocês um conjunto de perguntas, das quais a gente espera as respostas de vocês, para escutar um pouco qual é o sentir, qual é a opinião, qual é verdadeiramente a percepção que vocês têm em base a essas perguntas que a gente faz para vocês, para escutar essas respostas e, como empresa, tentar dar uma resposta a esses indicadores, vamos falar assim, nos quais a gente não está tão bem. É basicamente perguntar, escutar e a gente agir em consequência. E isso aconteceu um pouco com essa pergunta que a gente fez, foi um dos primeiros pulsos que a gente disparou, que a gente compartilhou com vocês, que a pergunta era se a empresa possui um plano de carreira. Como vocês estão vendo aqui, a média dessa resposta, numa escala de 1 a 4, que como pondera essa nossa pesquisa de pulso, foi de 2,67. E isso já nos alertou, como vocês podem estar vendo em alguns outros conjuntos de respostas que vocês deram a esses questionamentos, que verdadeiramente a gente tinha aqui uma necessidade, uma oportunidade de abrir uma conversa com vocês para falar verdadeiramente de planos de carreira, de falar de carreira no conjunto da empresa, em todo o seu tamanho, no conjunto do shopping, tanto na sua vertical Minas, como Rio, como São Paulo, como aqui mesmo no escritório, na matriz, certo? Então, o propósito de hoje é verdadeiramente falar desses 3 conceitos que estão agora na tela, que é carreira, competências e protagonismo, que são as 3 grandes alavancas que todo profissional deve conhecer, e é interessante ter claro os conceitos, ter clara qual é a posição que temos pessoalmente em cada um desses pilares, desses conceitos, porque no fundo vão ser as alavancas, os alicerces do que a gente vai fazer no decorrer da vida profissional que a gente vai ter, que cada vez ficando mais velhinhos, vai se estendendo no tempo, certo? Gente, eu quero que seja uma conversa aberta, eu quero que seja um papo de mão dupla, então sintam-se à vontade de, assim que sejam apresentados conceitos, assim que sejam apresentados algumas explicações, se vocês ficarem com dúvidas, se vocês concordarem, não discordarem, ou discordarem, desculpa, abrir o microfone e trocar ideia aqui de forma aberta e em um papo verdadeiramente bem transparente, certo? Já que, como falei para vocês, é uma iniciativa que se desdobra desse nosso Fala Aí, que é a nossa pesquisa de pulso, que é uma aposta séria que a gente tem para escutar o que vocês têm a dizer e para a gente agir em consequência, para melhorar em base às respostas que vocês nos dão. Então, fica feito o convite, não fiquem com medo nem com preguiça de abrir o microfone se em algum momento passar alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma necessidade de esclarecimento de alguns dos conceitos que a gente vai compartilhar no decorrer da horinha, de 1 hora que temos, certo? Vou tentar me ajustar o horário desses 45 minutos que temos pela frente.
Vou começar com 4 conceitos bem simples, porém que se entrelaçam entre eles e que muitas vezes podem nos levar um pouco à confusão quando a gente fala de plano de carreira, ou quando a gente fala de cargo, ou quando a gente fala de o que é a responsabilidade de quem em cada um desses conceitos. Vou tentar ir rapidamente, porque depois eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, para vocês terem a oportunidade de se aprofundar, caso vocês queiram, certo? Mas carreira vem do latim, como quase todas essas palavras que a gente usa, certo? E significa carraria, caminho, rota, projeto de vida, plano profissional, sonho, perspectiva de futuro. Assim, carreira já é uma palavra que nos remete a tudo o que vem pela frente, certo? E tudo o que vem pela frente, a gente vai ter que pensar em algum momento como é que vamos desbravar esse caminho, como é que vamos construir essa linha que vai nos levar a isso que a gente enxerga que vem pela frente, que é esse conceito de carreira, certo? Mas quando a gente aprofunda um pouco mais no conceito do que é carreira, podemos entender que a carreira é o caminho que a pessoa decide traçar para a sua vida profissional. Então, é uma responsabilidade da própria pessoa. Ninguém vai escolher a nossa carreira, ou ninguém deveria escolher nossa carreira. Muitas vezes, quando começa muito cedo, quando a gente não sabe o que vai estudar, não sabe se vai estudar, e aí sempre temos influência dos pais, dos amigos, dos irmãos, que já vão nos ajudando um pouco a nos decidir para onde que a gente quer levar essas nossas perspectivas de futuro. Mas, no fim das contas, a carreira é sempre uma escolha da pessoa e uma responsabilidade da pessoa, porque não tem nada mais próprio de nós mesmos que poder decidir e definir o caminho que a gente quer seguir. E profissionalmente falando, acho que se todos estamos aqui é porque todos dependemos de uma forma ou outra do nosso trabalho para viver, é uma forma que a gente vai ter de construir essa perspectiva de futuro que a gente tem. Então, esse é um pouco esse conceito de carreira que está, como vocês viram, plenamente na responsabilidade, na escolha da pessoa. Ninguém, nem a empresa, nem o chefe, nem a família, nem a esposa, o namorado, namorada, deveria decidir por nós a carreira que a gente quer percorrer no nosso futuro profissional. Existe um outro conceito, que é o conceito de plano de cargos, que esse conceito é principalmente da empresa. E, basicamente, é uma ferramenta que as empresas têm para estabelecer o peso relativo de cada cargo internamente e na comparação com o mercado. Todos vocês sabem, existe cargo de assistente, existe cargo de analista, existe cargo de supervisor, líder, gerente, superintendente, diretor, presidente, existe o analista júnior, pleno, sênior. Então, esse conjunto de cargos é uma forma que as empresas têm para conseguir estruturar essa proposta de caminhos, essa proposta de percurso internamente e se comparando com o mercado. Para quê? Para que mais ou menos converse o que acontece dentro da empresa com o que acontece fora da empresa, de uma forma que permita, é claro, essa transição, esse trânsito de dentro para fora e de fora para dentro, certo? E depois existe o conceito de planos de carreira, que seria a junção de como a pessoa se desenvolve, se movimenta dentro do contexto da empresa. Basicamente, são as possibilidades de desenvolvimento, de crescimento na carreira profissional que acontecem dentro da empresa, considerando os interesses da pessoa, e a gente vai ver que não é só os interesses, senão as competências, o protagonismo da própria pessoa na estrutura de planos que a empresa propõe. Ficou mais ou menos claro por aqui? Podem usar aquele recursinho do joinha aqui do Zoom? Fiquem à vontade de abrir o microfone e falar sim ou não, tá bom? Eu vou continuar mais um pouquinho, porque quando a gente fala especificamente de planos de carreira,
quando falamos de planos de carreira, é importante lembrar que não existe um único caminho. Há uma evolução natural pela própria atividade das empresas, pela complexidade das atividades que as empresas fazem, têm que encarar e enfrentar no mundo moderno, que faz que esses planos de carreira nos últimos tempos têm tido que se adequar a essas novas realidades, saindo um pouco dos convencionalismos, das movimentações mais, ou das linhas mais sequenciais e lineares de evolução na carreira. Mas se a gente olha um pouco para os 3 tipos, os planos de carreira que existem hoje, os mais conhecidos, a gente vai ver que temos uma possibilidade de carreira linear, o vertical, que responde ao modelo tradicional. Vocês sabem, o colaborador cresce gradativamente até chegar a uma posição de liderança, e a gente sempre associa liderança, o crescimento, com gestão de times ou com gestão de áreas, certo? Mas, com o tempo, as empresas estão percebendo que certos perfis profissionais não são compatíveis com essa lógica de crescimento linear, certo? Aí surge uma frase que, com certeza, vocês ouviram muitas vezes, e a empresa perdeu um excelente técnico ou um excelente especialista e ganhou um gestor terrível, horrível. Por quê? Porque nem todas as pessoas têm as mesmas competências, têm os mesmos interesses, têm a mesma engajamento com o protagonismo quando se fala de um perfil mais especialista ou de um perfil que evolui mais para uma linha de gestão. É por isso que surge esse segundo conceito que a gente tem de carreira em Y. O que significa esse Y? Você chega a um nível de desenvolvimento e maturidade profissional, e aí se abrem 2 bracinhos que você pode seguir. Um bracinho que pode te levar a trilhar uma carreira de profissional ou de crescimento na gestão, ou você pode seguir o bracinho que vai te levar a crescer, a te desenvolver no bracinho da especialização. Se vocês viram esse conceito de Y, supõe que a evolução, o peso ponderado, como vocês viram que se dá nos cargos, vai ser o mesmo quando a gente, por exemplo, fale de um gerente ou de um especialista em nível de gerência, certo? Mas é uma possibilidade de seguir essas carreiras paralelas que as empresas estruturam para dar a oportunidade de que aqueles profissionais ou aqueles colaboradores que se identificam mais com o conhecimento teórico-prático do que com um crescimento, um desenvolvimento na gestão, possam seguir, crescer, se desenvolver, sem ter o sentimento de que eles estão seguindo uma linha uma linha profissional que tem uma menor importância em comparação com a linha tradicional ou vertical que a gente conhece de gestão. Tudo bem até aqui? Posso dar mais um pulinho? Mostrem aí uns dedinhos, umas mãozinhas, que aí eu vou. Perfeito. Um outro tipo de carreira que vem se desenvolvendo ainda mais nos últimos tempos, essa carreira em W ou carreira em zigue-zague, que podemos dizer que significa que, diferente da carreira em Y, essa carreira em W permite que o profissional exerça tanto funções de liderança de pessoas, de liderança de times, de liderança de áreas, como a possibilidade de se aprofundar, se dedicar a uma frente mais técnica, mais teórica, mais experiencial. E de que vai depender esse W? De que vai depender esse zigue-zague? Dos novos modelos de trabalho, como vocês conhecem, de algumas posições específicas que vão exigir que a pessoa seja, às vezes, um líder situacional, mais técnico, ou um líder situacional mais de gestão de pessoas, ou de gestão de áreas e resultados, certo? O que pode estar relacionado, ou está fortemente relacionado, por exemplo, com cargos comerciais, ou com cargos de gestão
de projetos, muito influenciado e muito vinculado. Se vocês participaram do último treinamento que o Vinícius facilitou, de novos modelos de trabalho, onde se fala dos conceitos Agile, está muito vinculado, muito relacionado com esse tipo de realidade, com esses tipos de metodologias ou modelos de trabalho, que um pouco o que estou trazendo também nesse slide, que é a possibilidade dessas squads, desses grupos de trabalho que trabalham focados em um serviço, e onde não é tão importante, às vezes, a gestão de pessoas como a referência técnica ou o papel que a pessoa tem em cada um dos momentos pelos quais esse grupo de trabalho vem passando, certo? Tem um videozinho aqui que eu vou compartilhar com vocês, só um segundo. Está aqui. Aqui. Para ilustrar um pouco o conceito de plano de carreira, tá? Chegou aí para vocês o vídeo com som? Sim, sim. Chegou. Posso saber onde é que o senhor estava? Sabe que eu não gosto que você me chame assim. Bruce Stuart Allen Wayne. Onde é que o senhor estava? Só vou perguntar mais uma vez. Tava ali no jardim, treinando luta. Tava treinando golpes, sozinho, batendo na árvore. Aí caí, aí sujou tudo. Machuquei. Você foi combater o crime de novo e não me chamou, né? Eu estava na Batcaverna, tranquilo, apareceu no céu o sinal. Eu tive que ir, piscou em vermelho a emergência. Eu não tinha tempo de sair procurando Robin, cara. Olha só, pra mim já deu, vou fazer vestibular. Para de bobagem, para com isso. Ô, Robin, peraí, que isso? A gente é uma dupla. Que dupla? Você não quer nada comigo, bicho! Como é que não? A única coisa que eu te pedi é assim, tem luta importante? Me leva! Daí, você luta com o super-homem, eu fico sabendo pela mídia. Foi tão de última hora, isso é... Que de última hora? Como é que você acha que eu me sinto? De ver ali, não precisamos falando super mal da sua performance. E de ver que você levou uma porra de um qualquer, de um farol verde. Lanterna verde. Foda-se! Eu não sei o nome dos seus amigos, sabe por quê? Porque você não me leva pra sair com eles. Quando eu saio com eles a trabalho, não sabe? Mas eu quero sair com você a trabalho, Mas a gente cara. não sai, não vai tirar xerox junto? Se a gente não, eu não te peço pra ir no cartório, você vai lá e reconhece um monte de Isso firma. é trabalho de secretária, Batman! Eu quero fazer trabalho de herói! Foi isso que você me prometeu quando a gente se juntou. Eu sou herói pau a pau com você, Batman e Robin. Porra! Mas não, você não me leva por quê? Porque você tem vergonha. Não. Eu sei que você tem vergonha. Para com isso. É claro, olha pra mim. Claro que você tem vergonha. Não tenho vergonha. Tem vergonha. Para, Você tem vergonha de mim? De novo esse papo, cara. Pô, eu quero, sabe, uma perspectiva de mudança, uma perspectiva de crescimento aqui dentro dessa empresa. Pô, eu vou seguir meu caminho, sei lá. Acho que eu vou fazer economia no IBMEC. Não é isso, para. Eu gosto de economia. Não, vamos pensar no crescimento aqui numa... Qual o problema do IBMEC? Para, que isso? Olha, ô, Robin, peraí, para. Você quer o quê? Você quer um plano de carreira? Você quer outra capa? Eu vou te dar outra capa. Eu não quero outra capa. Eu te dou outra capa de elastano bonita que vai até o calcanhar no Eu amasso. não quero outra capa de elastano, eu quero estabilidade financeira. Eu quero futuro, tá? Você quer que eu trabalhe o resto da minha vida de colã verde-limão? Cravado que entra aqui atrás? Porra! E agora tudo bem que eu tô no meu auge, mas eu com 50 anos, cara. Se for coisa da cor, a gente bota uns tons mais pastéis. Pra mais velho, fica bom um salmão, de repente um ocre. Super-herói usa roupa preta, Batman. Isso aqui não é uniforme de super-herói. Isso aqui que você me deu é... Parece da carreta furacão. Não fala assim da carreta. É que carreta. isso? Eles estão batalhando pelo dinheiro deles. Fonfon, você sabe que passou por momentos difíceis. Quero que ele morra. Não, ei! Foda-se o Fonfon, eu não quero ser um Fonfon na sua vida, cara. Olha só, pra mim já deu. Não, para. Que isso? A gente é mais que uma dupla, a gente é família, pô. A fila andou. Batman, Não. a fila andou. Ô, Hobbs. Ô, Alfred, traz um uísque aí pra mim. Ah, o Alfred, eu também falei com ele tá indo embora também. Trabalhar na Uber. Black. Bom, gente, um pouco com humor, trazendo verdadeiramente algumas situações, algumas falas. Eu acho que algumas falas vocês já perceberam, capturaram, que acontecem no nosso dia a dia no mundo corporativo, certo? Reforço ter aqui um pouco esses conceitos que a gente vê. Uma coisa é carreira, que é a responsabilidade da pessoa. Outra coisa muito importante, os planos de cargos
que é como que a empresa estrutura essas oportunidades. Vocês viram que o plano de carreira é a responsabilidade da pessoa dentro das oportunidades que a empresa oferece, certo? E é aí que a gente vai começando a amarrar todos esses conceitos. De como para traçar um plano de carreira, o mais importante é começar a olhar atentamente a área onde vocês estão inseridos, certo? Onde que vocês estão trabalhando hoje? Para depois parar para pensar o espaço ocupacional de atividades, de responsabilidades, esse conjunto de atribuições que vão ser dadas profissionalmente em geral para o momento no qual você está hoje na organização, certo? Nessa área na qual você atua. E estabelecendo, claro, a partir das competências individuais, do que vocês sabem fazer, de como vocês sabem fazer as coisas, como isso vai conversar com o momento da área, com as atribuições que vocês receberam e com as necessidades da organização. O enquadramento desses 3 conceitos é muito importante para quê? Para que flua essa evolução, esse crescimento conjunto no plano de carreira, certo? Mas não podemos esquecer, ou podemos reforçar, que existe essa perguntinha que a gente vê lá, que é como é que esse lugar no qual eu estou hoje, das atribuições que eu recebi, das responsabilidades que eu recebi, das competências que eu tenho hoje, casadas com as necessidades da organização, se isso se conecta verdadeiramente com o que eu quero fazer, com o que eu posso fazer, com o que eu sei fazer e também, claro, com os valores pessoais e profissionais que a gente tem como indivíduos, certo? Nessas perguntas, ou respondendo um pouco a essa estruturação, eu quero compartilhar com vocês 2 tipos de modelos de carreira existentes que dependem muito do tipo de empresa na qual a gente atua. Temos, por exemplo, os planos de carreira com progressão automática, que com certeza vocês conhecem. São aquelas empresas que a cada X tempo você vai mudando a tua categoria profissional, certo? Independentemente do que acontecer. Faça chuva, faça sol, passaram 3 anos, você começa como assistente, depois de 3 anos você passa a ser analista. Aí passa outro período de tempo, você tem mais uma progressão dentro dessa estrutura. Esses modelos, gente, funcionam, por exemplo, muito em consultoria de mercado, consultoria de tecnologia, consultoria de vendas, onde a rotatividade das empresas é muito grande. Então, permite, como tem tanta gente saindo, sempre vão se gerando buracos nas estruturas que podem ser ocupados por esse modelo de progressão automática, certo? Quando você está em empresas onde a rotatividade não é alta, é muito difícil ter esse tipo de planos de carreira. Por quê? Porque em 5, 10, 15 anos, você não teria ninguém na base e você só teria pessoas com cargos de gestão, o que deixa as estruturas pesadas, o que deixa o custo da empresa pesado, o que bota uma pressão muito difícil de ser manejada no modelo de negócio das organizações. Então, mas esse plano de carreira existe. E se, por exemplo, é uma escolha, como falamos aqui, é uma escolha pessoal e profissional, como tudo que a gente fala de carreira. Se vocês estão em um momento de vida no qual essa evolução rápida faz sentido para vocês, responde a uma necessidade que vocês têm, é importante procurar empresas onde esse tipo de planos de carreira funcionam e são oferecidos, porque senão vocês vão se sentir verdadeiramente frustrados, certo? Existem outro conceito, outro tipo padrão de plano de carreira, que seria a autogestão da carreira. Assim, não existe uma progressão automática. Nesse caso, o colaborador vai poder ser promovido sempre e quando exista estrutura e complexidade que dê suporte à promoção. É assim, existe uma necessidade própria do negócio, da área, das responsabilidades, que justifica a criação de um cargo, se é que não existe,
ou aumentar o tamanho de um cargo que hoje existe para que consiga dar conta dessa complexidade, certo? Você olha para as competências, para a capacidade técnica e para as pessoas que apresentam boa performance antes de assumir o cargo. E assim, não é uma progressão automática, sino que é uma progressão baseada em conceitos como competência técnica, como competências gerais, como performance, antes de você poder optar a ocupar esse cargo. E o tempo na organização, o tempo no cargo é relevante, porém não é decisivo, como no modelo anterior, certo? É uma possibilidade de subdividir cada um dos cargos, como vocês estão vendo aí, com um peso diferente, com júnior, pleno, sênior, sênior, o que permite dar um maior percurso, um maior grau de competência, um maior grau de responsabilidades nessa evolução nos diferentes cargos. Tudo bem até aqui? Posso ir um pouquinho mais para frente? Resgato alguns conceitos. Como vocês lembraram, carreira, que é a perspectiva... Carlos. Oi. Perdão, Alex aqui. Eu não sei se você está transmitindo, mas parou aqui no vídeo para mim. Ah, mentira. Sério? Sim, correto. Vou compartilhar de novo. Para mim também está parado no... Nossa, gente, vocês não me falaram nada? Peraí. Agora chegou para vocês? Agora sim. Ah, ótimo, ótimo. Sim. Perfeito. Então, aqui um pouco que ilustra esses planos de carreira que eu comentei com vocês de progressão automática. E aqui um pouco esses planos que eu comentei de autogestão da carreira, onde não é o tempo no cargo que vai fazer você evoluir, certo? Sino que é as possibilidades que existem na organização, certo? Junto com o conjunto de competências, capacidade técnica, boa performance que você vai apresentar. E juntando essas duas realidades, a gente vai trazendo essa possibilidade de evoluir na carreira. Como falamos, existe o conceito de carreira, que é essa perspectiva profissional, de futuro, de propósito que a pessoa tem. Existe a carreira, que é as escolhas que a pessoa vai fazendo, que é responsabilidade de cada um de nós, as escolhas que vamos fazendo dentro do mundo profissional, vamos falar assim. Existem os planos de cargos, certo? Que é a ferramenta que as empresas têm para estruturar internamente a relevância, a importância, o peso, o conjunto de responsabilidades, os escopos de trabalho de cada um dos cargos, tanto internamente como externamente. E depois existem os planos de carreira, que é como que a pessoa vai fazendo escolhas dentro das oportunidades que a empresa vai oferecer para ela, certo? Aqui vocês podem ver um pouco como é que funciona o plano de cargos do shopping, certo? Temos 3 grandes famílias. Do lado esquerdo vocês podem ver o corporativo, ou a matriz. No meio temos o back-office. E do lado direito a gente tem a vertical, a família, vamos falar assim, de atendimento. E vocês podem ver como é que está dividida por cargos, cada uma dessas famílias, certo? Já mais ou menos identificando ou descrevendo um percurso entre uns cargos e outros. Mas quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de progressão de escolhas de carreira, a gente pode evoluir tanto nos cargos de uma mesma família, como a gente pode evoluir de cargos entre as diferentes famílias, certo? Pode ter uma evolução vertical na mesma família, uma mobilidade horizontal entre as famílias, ou pode vir acontecer as duas coisas, certo? Então, para quem não conhecia, vocês estão vendo aqui como que a empresa estrutura os nossos planos de cargos. Que, como vocês viram, não é mais que uma estrutura que vai permitir que cada profissional faça as suas escolhas de carreira, as suas escolhas de evolução, de novo, como a gente falou, baseado em competências, em oportunidades, em responsabilidades e em aqueles espaços que a própria empresa abre. E se vocês estão vendo aqui, temos o gerente especialista e o coordenador especialista, que é um exemplo do que a gente falou da carreira em Y, certo? Alguém que chega no grau de maturidade profissional do analista vai chegar um momento na sua vida profissional que a empresa está dando a oportunidade de seguir um plano de carreira para especialista ou para coordenador, para gerente
ou para especialista 2, dependendo de quais são as competências, quais são os momentos, qual é o conhecimento, qual é a identificação, qual é a própria escolha do profissional de seguir um caminho ou outro, certo? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Beijinhos. Por enquanto, está tranquilo. Vamos lá, então. Vou avançar mais um pouquinho. Aqui estamos trazendo alguns números das movimentações nos últimos 5 anos no shopping, da história do shopping, certo? De todas as nossas regionais, tanto Minas, quanto Rio, quanto São Paulo. Então, no todo, nesse período, foram 263 movimentações de todo tipo, como eu falei para vocês, tanto na vertical, como na horizontal, e na horizontal, certo? O que dá mais ou menos, de média, umas 52 movimentações por ano nesse período. Dessas movimentações, 43 foram especificamente mudanças de plano de carreira. Assim, alguém que estava no atendimento que foi para o back-office, alguém que estava no back-office que foi para trabalhar na matriz, alguém que estava no back-office que foi para... Não, acho que do back-office para o atendimento não tivemos movimentos. Tivemos movimentos tão significativos, gente, de, por exemplo, profissionais, assistentes de serviços gerais, que viraram atendentes. Porque eles se qualificaram, eles tiveram interesse, apresentaram as competências e conseguiram evoluir nesse ponto. Eu sei que temos aqui alguns gerentes de operação que eles estão se sentindo identificados nessa fala, porque num momento ou outro da vida deles, eles começaram no atendimento e conseguiram ir trilhando um pouco essa evolução dentro do próprio plano de carreira. E eu não sei se temos aqui algumas pessoas que, pelo menos eu me lembro, de recursos humanos do Rio, 2 meninas que hoje atuam no time de RH, vieram do atendimento. Foram pessoas que começaram no atendimento, com uma qualificação ainda sem graduação, foram se formando, se graduaram em recursos humanos, e quando veio a surgir a oportunidade de atuar no RH, saíram do atendimento para começar a atuar nas áreas de back-office. Então, existem essas movimentações quase que continuamente, só que muitas vezes, devido à nossa dispersão geográfica, devido ao tamanho que hoje a gente já tem, muitas vezes podem passar despercebidas. Então, como vocês viram, na proposta de planos de cargos que a empresa tem, nas oportunidades que a gente gera, tem pessoas que estão fazendo escolhas de carreira que estão permitindo que elas se movimentem entre os diferentes planos de carreira, tanto na horizontal como na vertical. Vocês estavam sensibilizados com esses números? Acharam muito? Acharam pouco? Se surpreenderam? Boa. O Rodrigo sinalizou aqui. Temos também as mudanças de profissionais entre as diferentes empresas do grupo. Exatamente. Exatamente. Eu acho que a Iesca está junto conosco. Você está por aí? Eu acho que eu vi ela entrar. Bom, mas vou compartilhar com vocês aqui. Ela está aí, Carlos. Ela está aí? Ah, já está tá. vendo. Olha, eu acho que é melhor o teu depoimento, viva a voz, do que eu passar o vídeo que você gravou. O que você pensa? A Iesca? A Iesca está me ouvindo? O microfone dela está... Opa, agora sim. Agora sim. E ficou mudo de novo. Agora não. Agora não. Não estamos conseguindo te ouvir. Aí Eu acho que ela não vai conseguir falar, porque ela está com problema no fone dela desde ontem. Ai. Que pena. Chama o André aí, Vivi. Bom, fica aqui o convite. Se tivermos algum outro
exemplo de carreira, de evolução de carreira, que vocês queiram compartilhar aqui ao vivo, gente, fiquem à vontade de abrir o microfone, de abrir a câmera e contar um pouco o que foi a experiência de vocês nesse período. Ai, não estamos te ouvindo, Iesca. Que pena. Olha, eu vou passar o teu vídeo. Pode ser? Voltou para a apresentação para vocês? Voltou. Sim, Carlos. Voltou, Carlos. Vou dar o play aqui. Eu lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que eu entrei no Mínimo Cidadão. E nunca imaginei que eu fosse ser tão realizada profissionalmente falando. 9 anos que eu trabalho na empresa, entrei como atendente, hoje sou supervisora de atendimento. Agradeço muito a empresa e vejo qual é importante confiar, acreditar e capacitar os colaboradores. Sou muito grata às oportunidades que eu tive e sei que tudo que eu tive aqui vou levar para o resto da vida. E é só um início de muitas coisas boas que virão ainda. Muito obrigada. Mentira, o depoimento, que uma pena que a gente não conseguiu ter ele ao vivo, né, da Iesca, mas como vocês viram, um exemplo de tantos que eu acredito que temos hoje aqui nos ouvindo e outros tantos que existem na organização, como vocês viram, quase 260 movimentações nos últimos 5 anos, de pessoas que foram aproveitando as oportunidades que a estruturação dos planos de cargos, que a empresa foi gerando para serem aproveitadas e para serem trilhadas, em base a como a Iesca comentou, treinamento, competência e as escolhas e oportunidades que foram apresentadas, certo? E essa fala, vou aproveitar esse gancho de treinamento, oportunidades, escolhas, para trazer o outro grande conceito, que é competências, quando a gente fala de cargos, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de trilhar esse nosso caminho profissional. Eu vou compartilhar com vocês mais um vídeo, um segundinho que eu vou mudar aqui. Esse aqui. Aí vocês me falam, estão vendo a minha telinha do YouTube? Sim? Sim. Sim. Vamos lá. Sim. É muito importante a gente pensar no nosso papel, além do papel da empresa na gestão da carreira, porque lembra que a gestão é da sua carreira, portanto, 70% da responsabilidade pode acreditar que está na sua mão. Qual é a minha parte nesse processo, então? A minha parte é, a partir do momento que eu já sei onde eu quero chegar, é como que eu vou traçar esse caminho para atingir as competências que me faltam. Então, eu vou ter que fazer um curso, eu vou ter que me aprimorar mais na competência de controle emocional, porque de repente eu percebi que isso é muito importante para minha carreira e para o que eu quero no futuro, ou eu vou ter que desenvolver minhas habilidades de comunicação e influência, porque afinal de contas eu quero ser um líder e não dá para ser líder sem influência, ou seja, eu vou fazer um planejamento do que esse mercado no futuro vai demandar desse profissional, da onde eu quero estar. Então essa é a minha responsabilidade. E qual é o papel da organização? O papel da organização é fornecer o caminho, recursos que te estimulem a chegar nesse momento. Então, a organização ela tem que dar, né, esses caminhos com desenvolvimento, capacitação, programas de coaching, programas de sucessão e, logicamente, o outro papel da organização é te reconhecer, porque você sendo um potencial, né, de sucesso para essa organização, um top talent, o papel dessa organização é reconhecer para poder te reter e ter você como um gestor, ou um líder, ou alguém que é especialista, mas que fez a carreira lá dentro e não saiu correndo para o mercado. Tá fechado o áudio, Carlos. Peraí que dei uma aqui de me confundir com os botõezinhos. Estava comentando com vocês que aproveito esse gancho do vídeo que a gente viu para trazer um pouco essa reflexão que a gente vem martelando no dia de hoje. A responsabilidade da pessoa. A empresa tem que facilitar oportunidades, desafios e reconhecer as pessoas que verdadeiramente estão se destacando, estão fazendo as escolhas certas de crescimento. Mas quando a gente olha especificamente para cada um de nós,
como vocês viram, do momento no qual a gente está, tanto pessoal como da área onde a gente atua, para ver se o que está passando pela nossa frente, o que está sendo oferecido para nós, faz sentido com os nossos propósitos, mas mais importante ainda, se verdadeiramente a gente tem hoje as competências que vão nos permitir abraçar o desafio, desempenhar e crescer, a gente chega nesse ponto de olhar para as nossas próprias competências, certo? Para saber se estamos com as habilidades, com o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que vão nos permitir tanto saber o que fazer, como saber fazer, como querer fazer. E aí a gente chega nesse conceito de competência, que basicamente é esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que vão nos possibilitar desempenhar uma função na busca dos resultados concretos. Porque não adianta a empresa, por exemplo, dar um desafio, dar uma oportunidade, e a gente não ter nem o conhecimento, nem a habilidade, nem estar dispostos a aceitar essa oportunidade. E é uma coisa, conhecimento, vocês sabem, acho que um termo que é comum, mas é a informação que adquirimos através de estudos ou pela própria experiência, basicamente o saber, o conhecimento, saber coisas. Olhamos para a habilidade, que é a capacidade de realizar uma tarefa em base ao que a gente sabe, o que a gente poderia definir como saber fazer. E o último componente da competência, que seria essa atitude, é se a gente manifesta verdadeiramente, evolui a habilidade, fazemos o que somos chamados a fazer. Que aí entra no campo do querer fazer ou de como fazer. A gente pode saber fazer, mas a gente pode não querer fazer, certo? Então, vai depender de novo, olhem para a carreira de vocês, o momento no qual vocês estão, o que existe em volta de vocês, o que a empresa está colocando para vocês como desafios, e se vocês têm conhecimento, têm habilidade, têm atitude, e como vocês podem aproveitar essa oportunidade. Mas, basicamente, se possuímos esses comportamentos, esse conhecimento, essas habilidades, essas atitudes necessárias para nosso trabalho. Se a gente não tem, como é que podemos conseguir? E aí vem um pouco o que falava nesse vídeo e que a própria Ieska comentou. É importante olhar essas competências que a gente precisa, aprimorá-las e viabilizá-las, nos desenvolver, através de treinamento, através as diferentes formas de treinamento ou de conhecimento. E a empresa vai nos ajudar, vai nos acompanhar nesse processo, através do que vocês já conhecem hoje, que é o ciclo de desempenho, com essa avaliação de desempenho, onde vamos usar esse instrumento para poder identificar os desafios, para poder ver quais são os espaços entre o desafio e a competência, para poder renegociar quais são as propostas de carreira que a empresa tem para vocês, para escutar vocês através dos feedbacks e que a empresa escute vocês através desses feedbacks. E este ano, no finalzinho do ano, a gente terá a oportunidade de preencher esses PDIs, esses planos de desenvolvimento individual, onde gestor e liderado vão conseguir trabalhar esses gaps, essas diferenças nas competências entre o desafio e o que a pessoa consegue desempenhar hoje no nível de competência que ela tem hoje, certo? E para isso, a responsabilidade, é claro, como vocês bem sabem, da empresa, é oferecer também essas oportunidades de desenvolvimento e fortalecimento, através de compartilhar conhecimento, através de formação, através de treinamentos, através de aquelas possibilidades de desenvolvimento que estão na base da responsabilidade da empresa, certo? Então, Carlos, só para não tá na apresentação de slide, tá? Só tá Parou de novo, aparecendo a tá? telinha. De novo? Meu Deus do céu. Aí vocês perderam pelo menos 3 conteúdinhos. Nessa competência. Não, na segunda. Agora chegou? Isso, paramos aí. Perfeito. Isso é um pouco o que compartilhei com vocês, a importância da competência, conhecimento, habilidade e atitude. Essa pergunta que todo mundo deve se fazer, se estamos prontos nesses 3 conceitos, no comportamento, no conhecimento, na habilidade e na atitude, para os desafios que estão sendo nos dados,
como que a empresa vem nos ajudar através de avaliação de desempenho, feedback, os planos de desenvolvimento individual, como é que o treinamento, a formação é uma grande responsabilidade não só da empresa, como da nossa própria escolha como profissionais, certo? E avançando mais um pouquinho, vamos chegar já no ponto do protagonismo, certo? Mais alguma dúvida até aqui, gente? Vou avançar, então, já para o finalzinho da minha apresentação. Lembram, falamos de 3 conceitos. Ter claro o que é carreira, e aí cabe carreira, plano de cargos, plano de carreira, diferentes modelos de gestão e organização do trabalho. A importância das competências, que é olhando para nós mesmos, como é que estamos prontos para os desafios que estão trazendo a organização para a nossa vida profissional, sempre alinhado com os objetivos que a gente quer definir, certo? E como a responsabilidade, tanto do colaborador como da empresa, é construir juntos, ou trabalhar juntos na redução dessa diferença entre o que é esperado e o que hoje a pessoa consegue entregar, certo? Mas não tem uma responsabilidade única, nem de um lado, nem do outro. E a gente chega no terceiro conceito importante, quando a gente fala de planos de carreira, que é o protagonismo. Entendendo o protagonismo na carreira como uma competência assumida pelo profissional que se considera autor principal da sua história. Como falamos, a carreira, gente, é de vocês, é de cada um de nós. Ninguém vai decidir por nós, ou ninguém deveria decidir por nós. Nem os pais, nem a empresa, nem os filhos, nem a namorada, nem a esposa. Somos nós que temos que ser responsáveis dessa nossa carreira. E temos que considerar-nos únicos responsáveis, tá bom? Mas como ser protagonista dessa carreira? Aqui vem algumas dicas. O primeiro de tudo é autoconhecimento, entender quem a gente é, o que nos motiva, quais são nossas características marcantes, quais são os nossos pontos fortes, quais são nossas áreas de melhoria, se gostamos de nos relacionar com pessoas, se gostamos mais de trabalho individual, se gostamos mais de enfrentar desafios técnicos em ferramentas, em modelos de gestão, ou se gostamos mais de articular, se gostamos mais de influenciar, se gostamos mais de negociar, se gostamos mais de acompanhar pessoas. Então, nos conhecer, saber quais são os nossos pontos fortes, o que nos deixa felizes, o que nos realiza. O conhecimento técnico, uma vez que a gente define mais ou menos para onde que a gente quer ir, temos que ver quais são os conhecimentos necessários para atingirmos os nossos objetivos. Não adianta, por exemplo, eu querer ser gestor de uma área de contabilidade e eu não saber nada de contabilidade. Estou colocando um exemplo bem bobinho, tá? Mas qual é o conhecimento técnico que a gente tem que focar, que a gente tem que investir? Procurar feedback contínuo, tanto o formal que a empresa oferece, tanto dentro da empresa como fora da empresa, tanto de líderes como de pares. A única ferramenta que temos, muitas vezes, para melhorar a nossa performance, para melhorar o nosso momento, para termos indicadores de se a gente está indo bem ou não, é através desse feedback. E essas informações vão nos ajudar muito a mantermos firmes e fortes nas escolhas que a gente faz para essa nossa carreira. E o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, que este ano a gente vai preencher entre gestores e liderados, que vai permitir, dentro do ciclo de gente, dentro do ciclo da avaliação de desempenho, potencializar essa conversa de como reduzir os gaps, de como reduzir as diferenças entre o que se espera e o que a pessoa hoje está entregando para conseguir atingir esses objetivos. Tá bom? Mas continuando aqui, é uma questão muito atitudinal, como vocês viram, temos duas opções, ou atitudes, perante uma dificuldade, e uma delas é ficar reclamando, ou verdadeiramente tentar ir atrás de uma solução para conseguir transformar essa realidade ou essa reclamação em uma ação. Mas no caso de carreira é muito mais importante, porque a carreira é nossa. Então, paremos, por exemplo, de reclamar muitas vezes do que a gente tem ou deixa de ter na nossa carreira profissional para tentar transformar toda essa energia em umas ações que venham a transformar. Sempre em base a tudo que a gente
veio acompanhando ou explicando até agora. Mas por que pensar em carreira? Eu acho que essa reflexão até poderia ter sido colocada um pouco no começo da nossa fala. É porque a carreira é algo que pertence a cada um de nós, é um resultado de nossas escolhas. E um foco, ou um ponto importante do nosso autoconhecimento, do nosso próprio autodesenvolvimento, tanto pessoal como profissional, porque muitas vezes acabam se mesclando, acabam se solapando um mundo com o outro, o pessoal com o profissional. E porque fica aqui como uma provocação, as pessoas eficazes compartilham de uma busca comum. Eficazes aquelas pessoas que verdadeiramente conseguem evoluir na sua carreira de uma forma eficaz. Eles desenvolvem habilidades, conhecimentos e competências continuamente, baseando-se em seus pontos fortes e trabalhando com oportunidades significativas de conhecimento. Como vocês viram, se vocês querem construir a sua carreira, vocês vão ter que fazer essa construção em base a escolhas, e um dos pontos mais importantes na hora de realizar essas escolhas é o autoconhecimento. É vocês se conhecerem, é vocês saberem quem vocês são, quem vocês querem ser e onde que estão as oportunidades que vocês podem trabalhar para chegar a ser tudo aquilo que vocês esperam chegar a ser algum dia no mundo profissional. E para ajudar nesse processo, vem aqui mais 6 dicas de como trabalhar esse protagonismo, de como trabalhar esse conjunto de escolhas. Metas, crie mini metas para serem alcançadas, para você atingir nesse dia a dia, e especifique quais serão os indicadores de sucesso. Estamos falando de metas que podem começar como metas diárias, metas semanais, metas mensais, metas semestrais, metas anuais. Vai colocando indicadores que você vai perseguir para atingir. Foco, não desvie o foco. Faça escolha, foque, se esforce, invista toda sua dedicação e sua energia em essas metas, esses objetivos que você se deu. Planeje, não saia fazendo sem pensar, sem desenhar, sem planejar o que, o quando, o como, dos passos que você vai dar através dessas metas para conseguir atingir esses seus objetivos. E avalie-se, se avalie continuamente. Importante como avaliação, a autoavaliação, mas, de novo, o feedback, procurar feedback, tanto de gestores como de pares, no mundo profissional, no mundo fora da empresa, sempre alguém que tem alguma coisa a falar de nós, é uma pedra preciosa, é um tesouro que ele está nos entregando. Então, entender essas informações para nós avaliar e autoavaliar é um caminho que vai nos ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento da nossa carreira. E atitude, verdadeiramente, escolha, sinta o que você quer fazer, siga a sua intuição, seja ousado, queira fazer. Essa questão de atitude é muito pessoal, é muito baseado no momento, nas oportunidades, na situação na qual cada um de nós estamos. E se comprometa, mas se comprometa com uma coisa que é tão importante quanto indispensável, que é a carreira profissional de você. Então, se comprometa, seja firme, não desista. Essas famosas palavras que vocês estão cansados de ouvir. Resistência e resiliência. Continue focado, continue no planejamento, continue nas metas, continue nessa procura de avaliação sem desistir. Porque uma hora o resultado, com certeza, sempre chega. E existe sempre a oportunidade de procurar profissionais que, de uma forma ou outra, vão nos ajudar em alguns momentos importantes de escolha da nossa carreira. São os mentores ou os coaches de carreira, que vocês já ouviram. Também nem sempre precisa um profissional como esse para a gente tomar as decisões na nossa vida profissional. Procurem colegas, procurem líderes que vocês sintam admiração, que vocês se identifiquem com eles, bem seja na empresa atual ou fora da empresa na qual vocês atuam hoje. Procurem pessoas com uma bagagem profissional que para você seja importante, que para você seja inspiradora, porque no fim das contas, esse protagonista da carreira profissional é você. E só vocês que vão conseguir, com certeza, fazer as escolhas certas para construir a carreira profissional certa. Do lado da empresa, como vocês viram, a gente sempre vai tentar fazer o máximo para gerar as oportunidades, o espaço, os desafios necessários e as ações de reconhecimento necessárias para a gente manter
essa relação duradoura pelo maior tempo possível. Tudo bem que hoje não são as empresas onde nossos pais, os nossos avós trabalharam, que eles começavam a trabalhar lá com 14 anos, se aposentavam 40 anos depois nessa mesma empresa, mas sempre que se conectam as decisões e as escolhas profissionais do colaborador com as oportunidades de carreira que as empresas trazem, o sucesso é garantido para todos os lados. Se gera uma energia, se gera uma sincronia, se gera um flow que é muito rico e é desenvolve muito tanto pessoa quanto empresa, certo? Deixa aqui umas sugestões para vocês, de filmes, livros e artigos que falam um pouco do tudo que a gente viu na nossa conversa de hoje sobre carreira. Mas eu falei muito. Aí vou deixar uns minutinhos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário. Fiquem à vontade, gente. Enzo, depois vou compartilhar o conteúdo com você, com todos vocês, e aí você pode pegar os livros e os filmes, tá bom? Eu vi que você enviou lá no chat. Bom, pessoal, como comentamos, através do Pulso, a gente identificou que existia uma necessidade de falarmos de oportunidades, de planos de carreira na empresa. É uma iniciativa e a gente trouxe esse talk para verdadeiramente trazer o tema, compartilhar o tema, dividir esse tema com vocês, alguns conceitos, algumas responsabilidades, algumas oportunidades. Vocês sabem que a gente tem estruturado um processo de avaliação que começa com a avaliação de experiência aos 40, 80 dias. Para os cargos de gestão e de back-office, temos a avaliação de desempenho, que vocês estão acompanhando o ciclo anual. Temos ferramentas que nos permitem acompanhar o desempenho de vocês, feedback, avaliação e contratação de objetivos. São plataformas de treinamento e qualificação, como a plataforma Qualifica, são os talks que estamos trazendo continuamente com temas de atualidade, os próprios gestores, no trabalho que eles fazem de gestão com vocês, trazendo desafios, trazendo oportunidades, trazendo novas ferramentas, o treinamento nessas novas ferramentas, que a gente faz para quê? Para abrir cada vez maiores oportunidades para que aquelas pessoas que escolhem verdadeiramente crescer e se desenvolver dentro da organização consigam fazê-lo de uma forma satisfatória, certo? Se ficaram dúvidas, se ficou algum desconforto, se ficou alguma curiosidade, fiquem à vontade de me procurar. A gente pode bater um papo mais extenso ou mais focado em algum ponto do que a gente viu hoje. Eu vou compartilhar esse material com vocês. E 4 minutinhos depois do nosso horário, que era até as 3 horas, posso falar que paro por aqui e agradeço a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição total de vocês, caso queiram me procurar, tá bom? Gente, muito obrigado, muito boa tarde e a gente se fala por aí, tá bom? Abração! Valeu, Carlos. Um abraço, tchau, tchau. Obrigada, Parabéns, Carlos. Tchau, tchau. Obrigado, Carlos. Obrigada, tchau.